vou apresentar aqui tópicos especiais de engenharia de software. Esse é nosso grupo. Eu sou o Leonardo, tenho o Rafael e o Gustavo. O nosso artigo apresenta um mapeamento sistemático de literatura e o foco é caracterizar o estado da arte na estimativa de tamanho e esforço para projetos de aplicativos mobile. As ideias principais: contexto móvel é distinto. Os aplicativos possuem necessidades e características diferentes dos sistemas de informação tradicionais, e isso influencia diretamente a estimativa de esforço. Características como consciência de localização, consumo de bateria, tipo de conectividade e fator de desempenho modificam o processo da estimativa. A segunda ideia é que a identificação de recursos, sobre a identificação de recursos de estimativa, é que o estudo identificou um total de 11 modelos e 93 fatores preditores de esforços específicos para o contexto móvel. E a maioria dos modelos utiliza técnicas algorítmicas e se baseia em documentos de requisitos para entrada de dados. Outra ideia é que a estimativa ainda é imatura. A estimativa para projetos móveis está sendo relatada na literatura científica desde 2005. E 89% dos artigos sendo publicados em conferências. Porém, só 7 dos 2 modelos identificados foram avaliados experimentalmente. Um resumo da conclusão é que a descoberta mais significativa é que não existe uma padronização ou consenso sobre que quais os fatores preditores de esforço devem ser utilizados. Isso dificulta o suporte dos profissionais na estimativa de aplicativos móveis. Isso indica uma lacuna na definição do modelo ou conjunto de fatores mais adequado para o desenvolvimento. Eu particularmente também acho meio complicada essa estimativa. Eu trabalho nessa área de aplicações móveis, então acho que eu posso concordar. Falar um pouco desse objetivo secundário. O objetivo central foi esse mapeamento que, que buscava responder a questão como é realizada a estimativa de projetos de aplicativos móveis. Já no secundário, ele desdobrou a questão principal em 3 subquestões, que foi: que modelos e métodos têm sido utilizados para a estimativa de tamanho e esforço de aplicativos móveis? Como foram avaliados os modelos e métodos de estimativa? E, por fim, que fatores têm sido investigados como preditores de esforço para aplicativos móveis? Os resultados é, foram os resultados foram caracterizados para suprir a necessidade de se estabelecer o estado atual da estimativa de esforço de aplicativos móveis. O foco do mapeamento era caracterizar intervenções no contexto de projetos de aplicativos móveis. Bom, me chamo Gustavo e continuando aqui sobre a questão do nosso protocolo de estudo, a gente vai para a questão da pesquisa principal, que é como é realizado a estimativa de projetos de aplicativos móveis e subquestões, né? Os objetivos secundários são que modelos e métodos têm sido utilizados para a estimativa de tamanho e esforço de aplicativos móveis, como foram avaliados os modelos e métodos de estimativa e que fatores têm sido investigados, né, como preditores de esforço para aplicações móveis. E essa aqui foi a string de busca utilizada no artigo. Ela tem um foco bastante sobre a questão das aplicações mobile e tudo mais. E ela vai tender, né, como a gente vai ver mais para frente, a excluir questões sobre estimativa de tamanho e tudo mais. Mas isso só depois da aplicação de certos filtros. É, a que fala, né, a string foi avaliada também com a qualidade e abrangência por meio de uma pesquisa exploratória com 4 artigos de controle,
que foram, né, encontrados entre essas publicações que foram retornadas. E aqui foi o método que a gente usou para fazer string de busca na plataforma sugerida. A gente começa aqui na aba inicial do site e aí a gente vem para a pesquisa avançada e a gente coloca a string, né, separada com os ends e tudo mais. E aí a partir disso dá o resultado. No caso retornou 409 resultados, utilizando essa string de busca nessa biblioteca. Continuando, os critérios de inclusão foram se o artigo ele analisa a estimativa de esforço ou tamanho dentro do domínio do desenvolvimento de aplicativos móveis. E o segundo é se o artigo caracteriza os fatores preditores de esforço no desenvolvimento de aplicativos móveis. Os critérios de exclusão são 6, entre eles estão esses aqui. O artigo não analisa a estimativa de esforço ou tamanho dentro do domínio de desenvolvimento de aplicativos móveis. O artigo não realiza a estimativa nas fases iniciais do projeto. O artigo estima o tamanho do esforço de armazenamento que o aplicativo irá ocupar. Artigos duplicados, a falta de disponibilidade do artigo para download e os artigos que não estão escritos em inglês ou português. Essas foram as bibliotecas digitais utilizadas no nosso artigo base, que foi a Scopus, a Engineering Village e a ACM. E a justificativa foi, né, dos autores para o uso delas foi que a Scopus é citada, né, como a maior base de dados de indexação, de resumos e citações. A ACM ela indexa algumas publicações da Spring Link, da Science Direct. E a Engineering ela agrega informações de diversos bancos de dados bibliográficos, fortalecendo, né, a pesquisa, fortalecendo a pesquisa exploratória para os artigos. A estratégia de busca utilizada foi um mapeamento sistemático de literatura, né? O processo de seleção ele foi conduzido por duas pesquisadoras, seguindo três etapas. A primeira seria a execução da busca, aí teria a questão do primeiro filtro e o segundo filtro, que seria essa parte, né, do refinamento e tudo mais, que foram realizados 4 refinamentos na string de busca para obter esses melhores resultados. Quanto ao período, não houve, né, um período de tempo específico em si, mas a última vez que foi realizada essa string de busca, essa busca dos artigos, foi em novembro de 2016. E a questão da confiabilidade, o grau de concordância, né, entre as duas pesquisadoras foi avaliada usando o teste CAPA em uma amostra de 50 artigos selecionados aleatoriamente, e o resultado foi de 0,729, indicando uma concordância muito alta entre os pesquisadores. Eu me chamo Rafael e eu vou apresentar sobre os últimos tópicos. O primeiro que eu vou apresentar são os artigos. Eu gostaria de ressaltar que os total de artigos selecionados em cada filtro foram os seguintes. O total de publicações retornadas foram 487. Após a redução de duplicados, caiu para 464. Com a aplicação do primeiro filtro de título e abstract, caiu para 70. E no segundo filtro, caiu para 17. A resposta das questões de cada artigo. Para a primeira pergunta, que modelos e métodos têm sido utilizados para estimativa de tamanho e esforço de aplicativos móveis? Foram identificados um total de 5 estimativas de tamanho, 3 de esforço e 3 para estimular o tamanho e o esforço em conjunto. Cerca de 64% desses modelos eles foram classificados como técnicas algorítmicas, em que a maioria dos 64% utiliza documentos e requisitos como entrada de dados. Cerca de 78% dos modelos que estimam tamanho utilizam pontos de função cósmica. Segunda, como foram validados os modelos e métodos de estimativa? Apenas 7 dos modelos foram avaliados experimentalmente. A metodologia experimental utilizada foi principalmente estudo de caso e experimento controlado, tendo as suas métricas respectivamente como 57% e 43%. A maior parte das avaliações, 71% delas ocorreu no ambiente da indústria, e cerca de 86% das análises de dados foram feitas de forma quantitativa, e apenas 14% foi analisado qualitativamente. Terceira pergunta: que fatores têm sido investigados como preditores de esforço para aplicativos móveis? Foram extraídos 93 fatores preditores de esforço a partir de 10 dos estudos selecionados. Esses fatores foram organizados da seguinte forma, com uma hierarquia dividida nas categorias principais: métricas de tamanho,
métrica de tamanho, incluindo tamanho, funcionalidade e complexidade, e fatores de custo, incluindo cliente, empresa, produto, projeto, equipe e tecnologia. A categoria do produto é a mais detalhada, incluindo subcategorias como rede de dados, interface e limitações de hardware e requisitos não funcionais. A principal conclusão é que não há padronização dos fatores preditores de esforço que ofereça suporte aos profissionais. Muito obrigado.